Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos estudar a partir do versículo 23, mas eu quero trazer à memória dos irmãos aquilo que foi dito, ou pontuar algumas coisas que foram ditas no vídeo anterior, na aula anterior, que está compreendido entre o versículo 1 e o versículo 22 do capítulo 19. Mas hoje nós estudaremos a partir do versículo 23 do capítulo 19. Então vamos apenas nos trazer à memória aquilo que já foi dito. Nós vamos ver no versículo 1 Paulo chegando à cidade de Éfeso, e chegando lá ele encontra alguns discípulos de João. Eles perguntam: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles é interessante, porque eles dizem: olha, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo então ele começa a explicar a respeito do batismo que eles receberam, né? E o batismo de João, ele diz: olha, o batismo de João, ele era um batismo para o arrependimento, e ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ou seja, isto está no versículo 4. João ele batizava para que as pessoas se arrependessem e para que as pessoas crescem naquele que viria. Porém, aquele que viria já havia vindo. E Paulo está falando então daquele que já havia vindo, né? Que já havia estado entre os homens. Não é? E ele então fala a respeito de Jesus. Ele diz: olha, esse a quem João Batista anunciava que viria depois dele, já veio, é Jesus Cristo, né? E vocês precisam ser batizados em nome de Jesus. E é interessante porque no versículo 5 diz assim a palavra do Senhor, do capítulo 19, e nós estamos apenas relembrando. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Amados, o batismo bíblico precisa ser em nome de Jesus. Paulo ele deixa isso muito claro aqui quando ele diz: olha, vocês precisam ser batizados no nome de Jesus. O batismo de João Batista, ele batizava falando para que vocês se arrependessem, mas também que crescem naquele que viria. E aquele que viria já veio. E esse que haveria de vir e veio se chama Jesus. Ele já esteve entre nós, andou entre nós, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e subiu aos céus e está à destra de Deus Pai. E agora eles são batizados em nome de Jesus. Versículo 6 diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Amados, é claro que só houve um único dia de Pentecostes, né? Mas para esses homens, de certa forma, o dia de Pentecostes é hoje, ou seja, ou é nesse momento, não hoje, mas é nesse momento, né? Quando eles estão recebendo o Espírito Santo está sendo derramado sobre eles. O Espírito Santo agora, ele faz parte da vida do que crê, ele é o selo, ele é a presença constante de Deus na vida daquele que tem Jesus como Senhor, como Salvador. E esses homens, então, eles recebem o Espírito Santo de Deus. E é interessante que assim que Paulo impõe as mãos sobre eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas e profetizar. Amados, durante muito tempo, o falar em línguas era o selo do batismo no Espírito Santo. Mas nós precisamos compreender que o falar em línguas é um dos dons, necessariamente. Nem todo aquele que tem o Espírito Santo fala em línguas. Veja que aqui nessa passagem, eles não só falam em línguas, como profetizam. Ou seja, você pode ter um crente que tem o dom de profecia, mas não tem o dom de línguas. Ok? Nessa passagem, eles falaram em línguas e profetizaram. Ou seja, eles fizeram as duas coisas. Mas necessariamente, aquele que recebe o Espírito Santo não fala em línguas ou profetiza. Ele pode apenas falar em línguas, ou profetizar, ou ter um dos outros dons, porque esses não são os únicos dons do Espírito.
E isso precisa ficar bem claro. Tendo acontecido isso, Paulo então faz aquilo que ele sempre faz em toda viagem missionária. Ele vai para a sinagoga e prega lá. E ele usa um argumento muito convincente acerca do reino de Deus na sinagoga. Ele prega a respeito de Jesus Cristo. Claro, a pregação de Paulo é cristocêntrica. Mas algumas pessoas que estavam lá, e é interessante a gente ler isso no versículo 9, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Amados, há pessoas que se recusam a crer. Eu já falei isso no vídeo anterior. Há pessoas que endurecem o seu coração de tal forma e se recusam a crer, rejeitam a mensagem do Evangelho, rejeitam o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a atitude de Paulo é muito interessante, porque vamos ver na sequência do versículo 9, ou melhor, eu vou ler o versículo 9 todo, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho. A minha Bíblia, a versão é a NVI, caminho está em letra maiúscula, apontando para Cristo. Diante da multidão, Paulo então afastou-se deles. Amados, Paulo aqui nos traz um grande ensinamento, e eu falei isso no nosso estudo anterior. Muitas vezes a gente fica insistindo com aqueles que estão recusando a Cristo, recusando a ouvir a palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus. Chega um momento, amados, que nós devemos entender que devemos nos afastar. Paulo então se afasta deles. Paulo prega, anuncia, fala a respeito de Jesus, mas alguns eles endurecem o seu próprio coração e se recusam a crer. Então a atitude de Paulo é de se afastar, e não de ficar persistindo, insistindo, achando que Paulo iria convencê-los. Amados, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas, a proclamar para o mundo, anunciar para o mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus que desceu do céu, que morreu por nós na cruz do Calvário, que somente através dele nós alcançamos a vida eterna, somos reconciliados com o Pai, mas nós não convertemos ninguém, nós não convencemos ninguém. Na verdade, quem convence é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Nós não somos chamados nem para convencer, nem para converter, nós somos chamados para proclamar. Então, a igreja precisa anunciar e proclamar o Evangelho. Veja, já no versículo 11 nós vamos ver que o Senhor agia através de Paulo fazendo milagres extraordinários. De modo, veja versículo 12, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Amados, a gente precisa entender que a cidade de Éfeso tinha um templo da deusa Ártemis. Ela era adorada, idolatrada, era uma cidade altamente idólatra, né? A deusa Ártemis, também conhecida como deusa Diana, né? Ela era endeusada, se podemos dizer assim, adorada, né? Pelas pessoas de Éfeso, e é nessa cidade que Paulo está sendo usado por Deus desta forma, que até o lenço de Paulo era levado e colocado sobre as pessoas eram curadas, pessoas eram libertas da opressão dos demônios. Deus estava fazendo milagres extraordinários através de Paulo, um homem, claro, separado por Deus, separado pelo Espírito Santo para ser um missionário, o maior implantador e fundador de igreja da história do cristianismo, mas apenas um homem. Deus estava usando esse homem para apontar para ele, para que as pessoas entendessem que só existe um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que realiza feitos extraordinários. Mas veja, versículo 13, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Amados, o dom de Deus não pode ser comprado, o dom de Deus, nós não podemos tomar posse do dom de Deus, né? É o próprio Espírito Santo quem distribui os dons, é o próprio Deus quem usava Paulo. Veja,
Versículo 11, para que fique claro isso, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Paulo era apenas o meio, Paulo era apenas um homem, mas Deus é quem usava Paulo. Deus escolhe quem ele quer usar, da forma que ele quer usar, quando ele quer usar. Ele cura se ele quiser curar, ele liberta se ele quiser libertar, porque é ele quem faz, é ele quem realiza, não é o homem. Paulo era apenas um homem. Neste momento ele estava sendo usado por Deus, então milagres extraordinários aconteciam. Mas não era o próprio Paulo quem fazia os milagres, era o próprio Deus quem fazia milagres através de Paulo. E aqui alguns homens então tentam se apossar do dom de Deus, não é? Dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E é claro que isso não poderia terminar bem, né? E esses que fizeram isso eram os 7 filhos de Seva. Mas veja, versículo 15, um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? É claro que aquele que é usado por Deus, o mundo espiritual sabe, né? É o próprio Deus quem usa aquele homem, é o próprio Deus quem separou aquele homem para a obra. Claro que o mundo espiritual sabe quem é Jesus, né? O Senhor, o soberano, mas esses homens não eram usados pelo Senhor. Esses homens estavam tentando usar o nome de Jesus sem pertencer a Jesus. Eles não eram de Jesus, mas eles queriam ter o poder que eles acreditavam que Paulo tinha. Paulo não tinha poder. Era o próprio Deus de todo o poder e graça que usava Paulo poderosamente. É diferente, amados. Mas é claro, veja o que o próprio demônio diz, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Versículo 16, então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Amados, não tenha dúvida, né? O inferno sabe quem são os servos do Senhor, mas aqueles que não são, o máximo que eles vão conseguir é ser envergonhados pelo inferno, ser envergonhados pelos demônios. Esses homens foram envergonhados pelo demônio. Isso tudo é para a gente relembrar o que já foi dito, amados. Versículo 20, e eu vou terminar esse momento onde nós estamos apenas relembrando aquilo que foi dito para a gente entrar no estudo de hoje. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então, na cidade de Éfeso, uma cidade importante comercialmente, uma cidade onde tinha um templo enorme da deusa Ártemis, onde era um local de passagem, mas tinha uma população muito grande. Paulo, então, ele chega a Éfeso, ali ele encontra alguns discípulos de João, esses discípulos recebem o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele é usado poderosamente, com feitos extraordinários, e algumas pessoas resolveram usar o nome de Jesus sem ser de Jesus e foram envergonhados. Ou seja, o Senhor está mostrando quem é o verdadeiro Deus. E a palavra de Deus, então, já no versículo 20, diz dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Isso foi só para a gente relembrar aquilo que a gente disse no último vídeo, no último domingo. Mas agora nós vamos estudar a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, ainda do capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Naquele tempo houve grande tumulto por causa do caminho, e mais uma vez caminho, letra maiúscula, ou seja, por causa de Jesus. O Senhor estava operando através da vida de Paulo, fazendo milagres, pessoas estavam sendo curadas, libertas. Pessoas que queriam usar o nome de Jesus foram envergonhadas. E o texto bíblico diz então, a partir do versículo 23, naquele tempo houve grande tumulto por causa do caminho. Veja que não era por causa de Paulo, era por causa de Jesus. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Ou seja, ele fazia miniatura do templo
ele tinha uma boa fonte de lucro, mas quando as pessoas começaram a se converter, começaram a crer naquilo que Paulo estava proclamando, essas pessoas deixaram de lado de comprar essas miniaturas do templo da Ártemis, e eles estavam então perdendo dinheiro agora. E é isso que ele está falando. Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E era isso que Paulo estava proclamando junto com uma pregação, claro, cristocêntrica. E as pessoas então estavam deixando de comprar objetos para adorar e passando a adorar o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus único, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que vive e reina para sempre, o princípio, o fim, o alfa e o ômega. E nós vemos aqui então, amados, que quando a mensagem chega, os olhos são abertos, as pessoas, elas, diante da verdade, elas, ouvindo a verdade, elas creem, e crendo, elas se afastam daquilo que é errado. E algumas pessoas haviam abandonado essa questão da idolatria, de comprar a miniatura da deusa, miniatura do templo da deusa Ártemis para adorar, né? Para carregar consigo, como se fosse um amuleto. E agora esses homens estão preocupados porque eles estão vendo os seus lucros caírem. Veja, versículo 27, não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Esses homens, eles veem os seus lucros diminuírem, e agora eles começam a incitar o povo, porque o povo adorava Ártemis, né? Ou a deusa Diana, né? E agora ele está vendo os seus lucros caírem, e ele está usando o povo como massa de manobra para tentar calar o apóstolo Paulo, para que ele não pregue o evangelho, para que mais pessoas não se libertem da idolatria. Agora, é preciso ressaltar que esses homens, eles têm interesse na parte financeira. Fica claro que eles estão buscando a parte financeira, eles estão procurando não perder os seus lucros, não perder os seus ganhos, não perder a sua fonte de renda, a sua fonte de lucro. Então ele diz isso a esse povo: olha, gente, a gente corre o risco de a deusa Ártemis ser envergonhada, a gente corre o risco da nossa profissão perder a reputação. E aí o versículo 28 vai mostrar o impacto dessa astúcia desse homem, né? Uma forma astuta de agir, de incitar o povo contra Paulo, não só porque ele também adorava Ártemis, mas porque ele estava vendo o seu lucro diminuir. Versículo 28 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Veja, se formou uma grande multidão, as pessoas começaram a pegar Gaio e Aristarco, porque eles estavam com Paulo, levaram para o teatro. Paulo corajosamente queria até eles para poder falar com eles, mas alguns não deixaram. Tudo isso incitado por um grupo que ganhava dinheiro, por um grupo que não queria perder os seus lucros, não estavam preocupados com a salvação ou com a libertação de pessoas endemoniadas, de pessoas sendo curadas, ou com a verdade sendo pregada. Eles estavam preocupados com os lucros. Hoje em dia nós vemos muitas vezes as pessoas muito mais preocupadas com o ganho financeiro do que o que vai acontecer com a própria alma da pessoa. Elas estão preocupadas com o dinheiro. Elas servem ao Deus do dinheiro, né? E aqui nós vemos pessoas que servem a esse Deus também e servem a Ártemis também. Veja, versículo 31. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhes um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro.
A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava lá, era apenas massa de manobra. Era um povo que estava incitado, né, a fazer com que Paulo se calasse. Eles queriam fazer com que aquilo que Paulo estava pregando, que estava mostrando que Artemis não era deusa de nada, né, que adorar imagens não veem, não falam, não ouvem, não podem fazer nada pelas pessoas. Paulo estava pregando exatamente isso. Deuses feitos por mãos humanas não são deuses, não são deuses. E é incrível como hoje nós vemos a idolatria, pessoas adorando imagens, guardando imagens em suas casas, botando imagens nos carros, acreditando que elas podem fazer alguma coisa por elas, já não podem fazer nada. Só o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus único, Jesus Cristo, Ele pode sim te reconciliar com o Pai, te dar uma vida nova. Ele pode sim mudar a tua história, transformar a sua vida, meu amado. Você que está vendo esse vídeo, você precisa crer em Jesus, você precisa ter um encontro com Jesus, abandonar a idolatria. Já nessa época, o próprio apóstolo Paulo já dizia, deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Mas vamos continuar aqui. Versículo 33. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez um sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz. Durante cerca de 2 horas, grande é Artemis dos Efésios. Amados, um tumulto, um grupo enorme de pessoas, inflamado, gritando, né? Grande é Artemis dos Efésios. E eles queriam pegar alguém, e sabe lá Deus o que ia acontecer com essas pessoas, ou com essa pessoa que fosse pega. Mas o que nós precisamos ver aqui é que, por causa do lucro de uns poucos, uma grande multidão foi mobilizada como massa de manobra, de forma astuta. É o próprio Satanás tentando fazer com que a igreja não proclame, não anuncie, tentando fazer com que a verdade não chegue aos ouvidos das pessoas, porque ouvindo elas têm a possibilidade de crer, crendo elas são seladas com o Espírito Santo, e aí sim, amados, elas encontram a salvação que só há em Jesus Cristo. Mas veja, 35, versículo 35, o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes são fatos inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal, e tendo dito isto, encerrou a assembleia. A preocupação deles é que o tumulto causado por eles pudesse se virar contra eles, ou seja, a liberdade que eles tinham de adorar Artemis, né, em função daquilo que eles acreditavam, né, em função desse tumulto também, isso poderia ser criado um problema para eles. Amados, o que eu quero terminar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte: quando um homem de Deus resolve proclamar o Evangelho, vidas são transformadas, pessoas são libertas, mas o inferno não fica calado, ele se levanta através de pessoas usadas, tudo para que a igreja se cale. Mas a igreja precisa entender que quanto mais o inferno se levanta, mais a igreja precisa proclamar, porque mais vidas serão libertas. Que você possa ser um proclamador do Evangelho, que você possa se inspirar no apóstolo Paulo, claro, se inspirar em Jesus Cristo em primeiro lugar, mas também num homem de Deus chamado apóstolo Paulo, que foi separado para uma campanha missionária, para trabalhar, fazer missões, não é? E chegando nessa cidade, vendo um grande templo da deusa Artemis, ele não se intimidou, ele proclamou e anunciou.
e maravilhas, milagres extraordinários foram feitos através desse homem, mostrando que só existe um único Senhor e esse Senhor se chama Jesus Cristo. Fique na graça e na paz de Jesus.